Olá pessoal, beleza? Bem, vamos dar continuidade à nossa aula e nesta aula eu quero trabalhar especificamente uma ferramenta mais prática para que vocês possam entender também o funcionamento de como a gente pode se desenvolver ou desenvolver, né, melhor dizendo, as organizações mediante esta ferramenta. Essa ferramenta nós colocamos o nome de que como faremos, como fazer. Na verdade, ela é baseada num livro, né, que foi muito famoso. Acredito que alguns de vocês já tenham lido, né, sobre este livro, que foi sobre o Mar Azul e o Mar Vermelho. Acredito que alguns de vocês já tenham até já conheçam, né, esse assunto. O livro é a Estratégia do Oceano Azul e dos autores Kim e Balborne. Eles escreveram já faz alguns anos, né, esse livro, ele foi muito famoso na época, muito conhecido, mas até hoje ele é atual, né? E como vocês vão verificar aqui nas apresentações. Então vai ser baseado neste livro que nós vamos trabalhar então essa ferramenta Como Faremos, que já é usada, né, por muitas consultorias e muitas empresas já utilizam ela e vocês vão verificar que não é difícil, basta ter vontade. Por quê? Porque, na verdade, nós vamos trabalhar com inovação. E a inovação é algo que vai da vontade de cada um, né? Da troca de ideias de cada um, da experiência de cada pessoa. Então, uma inovação não tem como eu chegar aqui e falar que tem uma receita pronta, né? Uma regra padrão pronta. Isso vai depender mesmo da equipe, de quem está interessado, de conhecer sobre a situação, sobre o problema, e assim, obviamente, colocar parâmetros, soluções, ideias que vão melhorar um determinado projeto, determinada necessidade da organização. Então, quando falamos dessa questão de inovação, não tem como a gente colocar uma receita pronta. Vai depender muito da empresa, da equipe, de querer fazer algo diferente. Logicamente que dá trabalho, mas faz parte, né, dos desafios das empresas e dessa sociedade a qual nós estamos. E, logicamente, quando falamos também de inovação, né, não é necessário ser um Jedi, né? Igual nós já vimos, né, naquela série, né, de filmes Star Wars, em que eles são aqueles guardiões da paz, da justiça, né, que tem milhares de ideias voltadas para questões inovadoras, tecnológicas, né, do filme em si. Mas aqui não é para ser um Jedi, mas é para ser uma pessoa, como eu disse, que tenha vontade, que queira, que aceite ajuda, que aceite participação, porque quando falamos de criatividade, nós precisamos do apoio, da ajuda de outras pessoas. Não é sozinho que eu vou inovar. Então, a participação da equipe, fornecedores, clientes. Então, focando na questão da empresa, eu preciso desses atores, né? Que vão nos auxiliar nessa busca da inovação. Porque o modelo mecânico já não funciona. Bem, o que seria esse modelo mecânico, né? Até coloquei a foto do filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, em que o modelo mecânico é um modelo engessado. Hoje vivemos uma era tecnológica. Nós necessitamos e utilizamos e precisamos da tecnologia. Já que ela existe, nós não podemos deixá-la de fora. E no modelo mecânico, nós tínhamos algo muito engessado, né? Em que as pessoas, na verdade, elas trabalhavam praticamente que sozinhas, né? Havia uma necessidade de especialização naquele período. As pessoas não conheciam o todo, né? Do porquê que eu estou fazendo determinada atividade. E aqui não. Quando nós falamos de criatividade, nós dependemos sim da tecnologia e da interação com outras pessoas. No quesito especialização, óbvio, todo mundo tem que ter uma especialização, isso é necessário, mas não é porque você é especialista em algo que você vai deixar de conhecer outras áreas, né? Ter outros conhecimentos que fogem da sua prática, do seu dia a dia. Então, da sua atividade principal, vamos assim dizer. Então, é necessário que eu venha buscar novos conhecimentos e, principalmente, eu preciso ter interesse por novos conhecimentos. Não é somente buscar, mas ter interesse também por novos conhecimentos. Então, é dessa maneira que a gente vai tendo, vai surgindo, né, a criatividade.
Até porque, pessoal, a incerteza ela faz parte do nosso cotidiano. É, só de verificar a questão da situação que estamos passando agora, era uma incerteza. A gente nunca na vida iria esperar isso que está acontecendo agora em relação a esse vírus chinês. Então, são situações que ocorrem e que vão ocorrer futuramente, talvez até numa proporção mais leve ou numa proporção pior. São crises, né, que ocorrem. Então, o gestor ele tem que estar preparado para essas incertezas. E quando eu falo preparado para essas incertezas, ele está investindo mesmo no negócio dele, conhecer o negócio dele e outros negócios, como é o caso atual, que muitas empresas, empresários, né, gestores tiveram que mudar a forma de trabalhar ou mesmo de ramo. Porque o seu ramo, ele está numa crise que não tem o que fazer, vamos assim dizer, né? Então, a necessidade, muitas vezes, até de mudar de ramo. Vou só colocar como exemplo a questão do próprio turismo, né? Que teve uma queda muito grande. Então, essas empresas que trabalham com turismo tiveram que ou se adaptar ou mudar a forma, né, de trabalhar. Então, ou mudar até de negócio, porque é uma crise é, que não se imaginava que fosse afetar tão grandemente esse tipo de setor, né? Colocando só esse como exemplo. E a empresa que tinha um caixa, que tinha uma reserva, ela consegue mudar a sua forma de trabalhar e muitas vezes até o seu foco de negócio. Então, por isso que eu falo que é necessário você trabalhar, né, de uma maneira que você esteja preparado para essas incertezas. E uma dessa preparação é você ter um caixa, uma reserva, para que possa ter como uma provisão, né, para períodos de incerteza. Outra questão também é o trabalho em marketing, né, se desenvolver na questão do marketing para que você tenha uma marca, um nome conhecido, se atentar às redes sociais. Então, são várias questões que as empresas precisam estar se desenvolvendo e quando chegar no momento de crise elas estarem mais preparadas. Um exemplo disso, né, é quem já trabalhava com a internet, com sites, que já tinha um site, que já trabalhava com e-commerce, e quando chegou essa crise, que as empresas precisaram fechar, parar, essas empresas que já tinham esse know-how, esse conhecimento, elas continuaram. E as que não tinham precisaram se adaptar nesse período, quer dizer, elas perderam muito tempo e algumas nem conseguiram, né? Por quê? Porque não tinham capital para investir, porque não tinha experiência ou conhecimento tecnológico ou precisaram contratar pessoas para isso, né? O que houve um investimento. Quem não tinha caixa para isso, obviamente não conseguiu fazer esses investimentos. Então, por isso que eu coloco para vocês esse preparo, né, já anterior, que é procedimento padrão de qualquer empresa. E outra questão, é por aqui mesmo? Então, quer dizer, muitas pessoas, por não ter um planejamento, por não ter um preparo, elas estão seguindo por um caminho totalmente errado, que está levando o quê? Ao precipício, né? Está levando ao insucesso da organização, porque não tem um preparo. E é isso que nós vamos verificar nessa ferramenta que eu vou estar passando para vocês, né? Do que fazer, o que vamos fazer. Essa ferramenta, então, ela vai nos dar esse caminho, né, para que a gente não fique totalmente perdido. E aí a gente venha ter a um problema ou a um insucesso, né, mediante a organização. Uma outra coisa importante que deve ser levada em consideração, já que eu estou tendo como referência, né, a questão do livro, né, do Mar Azul, que vai nos mostrar, na verdade, um determinado caminho, vamos assim dizer, né, que vai nos auxiliar nesse tipo de ferramenta baseada nesses princípios, né, de Kim e Malborne, que escreveu, na verdade, essa estratégia do Oceano Azul. Então, nós temos que analisar que não é o tamanho da empresa que vai determinar o seu sucesso, né? Porque ela é grande, que ela tem mais condições. Muitas vezes até atrapalha. Ela ser muito grande, ela é mais lenta para tomada de decisão, ao passo que uma pequena empresa, ela pode ser mais ágil. Por um lado também, a maior, ela pode ter um know-how maior, uma experiência maior, né, devido ao seu tamanho, por tudo que ela já passou, por tudo que ela já fez, diferente da pequena, que pode não ter todo esse know-how. Mas independente disso,
Não é o tamanho da organização que vai determinar, então, o seu sucesso. Mas o quê? Né? Mas a sua capacidade de se adaptar às mudanças, se adaptar às crises, se adaptar ao que está acontecendo no mundo, no mercado, né? No ambiente externo, em que a empresa ela não tem como alterar, mudar. Isso vai acontecer independente da empresa querer ou não. Agora, o que ela pode é se adaptar a essas novas realidades, a essas novas mudanças. Isso é possível, toda empresa ela pode se reinventar, independente do tamanho ou tudo que ela já fez até a situação atual, por toda a sua experiência, ou mesmo uma nova empresa que está começando agora, nessa crise, né, ou com as crises que podem ocorrer, e ela não vai deixar de dar início porque está numa crise. Pelo contrário, ela vai muitas vezes ter que se readaptar a esse ambiente, que esse ambiente muda constantemente. Né? A empresa pode iniciar hoje num ambiente totalmente favorável e daqui uma semana, um mês, né, tudo mudar, como aconteceu com essa pandemia, que veio assim de surpresa e as mudanças tiveram que ser muito rápidas para aquelas empresas que puderam, né, e tiveram possibilidade de fazer isso. Então, isso vai acontecer continuamente, né? Então, o que é necessário? Como se adaptar? Como mudar, né? E aí vem algumas questões que a gente tem que pensar. Temos que analisar. Perceber a situação diferente, ou seja, não ficar acomodado, verificar que a situação mudou e que eu e a minha empresa precisa mudar, meus funcionários vão ter que mudar, meu fornecedor terá que mudar. É um elo, né? Uma cadeia. E se todos não acordarem para isso, nada vai acontecer, né? De positivo, sim, mas sim de negativo, né? Eu tenho que ter atitudes, né? Ações diferentes, né, daquilo que eu já fazia, ou seja, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, então eu vou ter que executar as coisas, fazer as coisas de forma diferente, pensar de forma diferente, né? Eu vou ter que agora buscar novos conhecimentos, caso eu não tenha, diante das situações diferentes, diante da crise. Eu vou ter que mudar a forma de ver a situação, de ver o mundo. Então, meus pensamentos vão ser diferentes e é necessário, nesse sentido, que eu venha, né, trocar ideias, conversar com pessoas também que pensam assim, que pensam diferente. Isso é muito importante. Não querer somente pessoas que pensem igual a você. Isso daí não tem sentido, né? No mundo atual, o que tem sentido é você ouvir outras opiniões, ouvir outras ideias e, principalmente, ouvir pessoas que pensam diferente de você. E para isso é necessário, né, uma comunicação eficiente, uma comunicação diferente. Ou seja, me comunicar com pessoas que, como eu disse, que pensam diferente, para que eu consiga atingir públicos diferentes também. Então, a partir do momento que eu tenho ideias diferentes, que eu começo a analisar pensamentos diferentes, eu consigo também me comunicar de maneira diferente, ou seja, atingir outras pessoas que também possuem ideias opostas, ideias diferentes. E, logicamente, sempre com a questão do respeito, né? E de se colocar no lugar do outro, na questão da empatia. Eu vou me colocar no lugar do outro, por que que ele pensa assim, por que que ele age desta maneira. Dando continuidade, né? E, obviamente, que a comunicação ela é fundamental no ambiente de inovação. E fica a grande questão, por quê? Por que que a comunicação ela é fundamental no ambiente de inovação? Vamos analisar por dois aspectos. No aspecto do ambiente interno da empresa, em que todos precisam falar a mesma língua, todos precisam estar sintonizados com as mudanças que estão ocorrendo dentro do processo organizacional, dentro dos procedimentos organizacional, né, dentro da gestão organizacional. Então, isso tem que ser comunicado, isso tem que ser passado para todos, para que todos possam executar, né, fazer da mesma maneira, ter a mesma visão e assim conseguir atingir a missão da organização. Então, começa aqui dentro do ambiente interno essa parte de comunicação. E a comunicação no ambiente externo, onde você precisa atingir o seu público ou outros públicos, se for necessário. Essa comunicação ela vai chegar, obviamente, na questão do marketing, do relacionamento da empresa nesse ambiente e da imagem que essa empresa é vista no ambiente. E, logicamente, que essa imagem ela tem que ser muito bem cuidada nos momentos de crise,
para que não venham ter informações erradas sobre a organização, né? Ou mesmo informações que evidenciem o novo papel da organização mediante a crise. Então, essa forma de se comunicar tanto internamente como externamente, ela é necessária, tem que ter um investimento disso da própria organização para que todos falem a mesma língua e que o ambiente externo entenda, né, essa adaptação, essa nova forma de agir e de ser da organização. Então, mediante essa questão, né, vamos analisar aqui um tipo de evolução, né, de adaptação ao ambiente. Aqui eu coloco para vocês a questão do próprio discurso corporativo, a evolução dele. E dei como exemplo aqui, ó, a questão do próprio automóvel. Então, anos 80, produtos, né? O que nós fazemos? O melhor carro do mundo. Então, esse era o discurso empresarial, né, das montadoras, em termos de anos 90, né? O que se pensava nesse período, né? Então, o melhor carro do mundo, se ter o melhor carro do mundo. Beleza, essa era a ideia, especificamente. Anos 90, né? Eu vou pensar o melhor carro do mundo, só que o seguinte, em menos tempo. Então, eu tenho que produzi-lo, né, em menos tempo possível para poder ser competitivo, né? Sair como líder, sair primeiro que a concorrência. E como vamos fazer isso? De que maneira vamos fazer isso, né? Através de qualidade operacional, na qualidade dos nossos processos, na agilidade desse processo para conseguir em menos tempo, mas com qualidade. Né, o que é imprescindível aqui e foi colocado nos anos 90. Passamos para os anos 2010, né? O melhor carro do mundo produzido com sustentabilidade global. Então, nós temos que analisar aqui, né, a nossa experiência, né, e o nosso propósito para o que fazemos. Ou seja, pensar no meu cliente, no meu consumidor. O que ele quer? Né? E ele não quer um carro que polui o meio ambiente, ele quer que eu utilize recursos o mais possível sustentáveis, que vai agredir o menos possível a minha natureza. Então, há uma preocupação maior nesse período, né, da questão ambiental. Então, eu acabo inserindo aqui, ó, o melhor carro do mundo em menor tempo e um carro sustentável. Não é à toa, né, que passou-se a surgir carros elétricos, carros híbridos. Por quê? Devido a essa própria exigência do consumidor. E hoje? Vamos partir para o hoje, né? O que seria o hoje, né? O hoje pode ser qualquer período, né? Vamos colocar 2020, já que estamos no ano de 2020. Para quem está assistindo em 2020 essa aula e para quem assistir em determinado outro ano, lembrando que ela foi feita em 2020, estamos analisando então esse ano e hoje. Qual que é o nosso engajamento? Quem faz, né? Quem que faz tudo isso hoje? Quem que dá a sugestão, a ideia, todo o propósito organizacional? É óbvio, né? É o consumidor, pessoal. Então, nesse engajamento atual, nós precisamos desse consumidor. Estou colocando isso porque nos anos 80, como eu coloquei aqui o exemplo, e vamos colocar até mais antes, né? Anos 70, as empresas elas tinham uma preocupação dentro do mundinho delas, dentro do ambiente interno delas. Por quê? Não havia um grande número de concorrentes. Não havia um grande número de competidores. E o cliente, ele era menos exigente, ele tinha menos conhecimento. Não tínhamos internet, né? Não tínhamos essa comunicação que ocorre hoje no mesmo momento que acontece os fatos. Acontece o fato, nós já estamos, já temos a comunicação desses fatos. Então não existia isso. Então o cliente, ele era menos exigente, havia-se também menos concorrentes, então as empresas davam as ordens. Elas decidiam. E hoje mudou. Hoje nós temos o consumidor, que é aquela pessoa que utiliza mesmo do seu produto e serviço, e nada melhor que ela para deixar claro o que ela quer. Né? Ela tem o poder nas mãos. Quem que ela vai escolher? Por que que ela vai escolher? E obviamente que vai conseguir entrar dentro da casa do cliente, determinado produto, ou a utilização daquele serviço por um cliente, aquele que consegue um diferencial. E esse diferencial não tem que ser nada mirabolante, né? São coisas simples, muitas vezes até coisas cotidianas, tipo o preço de um produto, né? Você oferecer o menor preço com qualidade já é um diferencial,
né? E logicamente que pode existir coisas que o concorrente não faz, que talvez seja único daquela empresa. Mas que saiba, isso vai ser copiado, isso vai ser produzido ou desenvolvido pelos competidores. Em menos tempo ou em mais tempo, eles vão acabar copiando. Então não adianta pensar que você vai estar sendo exclusivo, único ali, que uma hora você será copiado. Talvez nem sempre com o mesmo padrão. A ter como exemplo Coca-Cola e Pepsi, né? Nem sempre com o mesmo padrão. Mas geralmente, né, uma questão interessante, as pessoas sempre acham que a preferência é a Coca-Cola. Mas já foi provado que em testes às escuras, né? Aqueles testes em que a pessoa não enxerga o que ela está bebendo, e quando se pergunta qual que ela preferiu, geralmente numa escolha dessa, numa comparação dessa, a pessoa acaba optando pela Pepsi. Estou dizendo isso porque eu já participei de testes assim e eu preferi a Pepsi. E a grande maioria que participou preferiu a Pepsi. Então, muitas vezes, ao ver a imagem do produto, né, ao verificar o que você está bebendo, no caso da Coca-Cola e da Pepsi, você acaba optando pela Coca-Cola. Mas quando são os testes às escuras, a grande maioria prefere a Pepsi. Pelo menos é isso que as pesquisas colocam, né? E eu participei de uma dessas, então eu posso dizer que, por mim, eu nunca imaginei que eu ia preferir a Pepsi e eu preferi. Então, façam um teste às escuras uma hora, né? Que vocês vão verificar se isso ocorre ou não. Pelo menos comigo, eu nunca imaginei e aconteceu. Então, esse engajamento, essa necessidade do consumidor está muito ligado a isso, né? A imagem que você cria, né? Como a Coca-Cola fez, a imagem que ela criou, e a gente achar que é o único, que é o melhor, e nós temos produtos que nem sempre vão ser idênticos, mas são similares, e que podem pegar o gosto, né? A preferência do cliente. Outro exemplo, né? Nós podemos verificar naquela questão das palhas de aço, Bombril e a Solan. A Bombril sempre foi a primeira. Hoje você tem a Bombril, mas você tem tipo a Solan, que começou a trazer uma certa preocupação para a Bombril, né? E ela teve muitas vendas que não se esperava. Vamos ter o caso hoje também da cerveja Império, que há pouco tempo surgiu no mercado e cresceu muito, né? Se desenvolveu muito no nosso mercado. Então, são vários exemplos que a gente vai verificando aí, que com o trabalho de marketing, com o trabalho no caso da cerveja, do refrigerante, do sabor, né? Isso foi influenciando o mercado, né? Foi mudando o mercado, né? Aquele que era líder não é mais líder hoje. Aquele que detonava, que tinha todo o mercado para ele, já não tem mais, né? Então a concorrência está aí, ela está pesquisando, ela está buscando, e quem vai dar o parecer final está aí, é o próprio consumidor. Então nós temos que ouvir esse consumidor, temos que saber o que ele quer. E está se adaptando a essas mudanças, e muitas vezes, e principalmente, e além do que esse consumidor quer. Não simplesmente esperar colocar aquilo que ele deseja, mas você ir além, né? Um grande exemplo disso, que eu sempre falo, é da Olivetti. A Olivetti sempre fazia máquina de escrever, e o cliente queria uma máquina elétrica, e a Olivetti foi lá e fez. Ao passo que a Apple, ela foi além, né? A Apple lançou o computador. Então ela foi além do que o cliente queria. O cliente nem imaginava um computador, e ela foi além. E a Olivetti, que já tinha todo um know-how nessa área, poderia ter inventado ou desenvolvido o computador, ou a partir do momento que a Apple lançou o computador, ela poderia ter se adaptado também a ter sua marca própria de computador. E ela não fez isso. Ela tentou ainda investir na máquina de escrever elétrica. E aí a gente, né, viu o resultado. Hoje a Olivetti nem existe mais, praticamente. Né? Não tem mais Olivetti. Por quê? Porque os computadores tomaram lugar, os notebooks da vida, né? Os PC da vida tomou lugar, os tablets, e principalmente hoje, né, o celular tem tomado lugar, e com certeza ele tomou muito mercado também dos notebooks, dos PC. Então, as empresas têm que acordar para isso, têm que se adaptar. E se ela não for a primeira, que ela seja a segunda, mas que ela possa seguir essa onda, né? Ela não possa ficar estacionada porque o cliente está aí, e também não podemos esquecer da concorrência que também está aí, e temos concorrentes muito mais dinâmicos, buscando continuamente, né, o que está acontecendo no mercado e se adaptando mais rapidamente a essas, vamos dizer assim, a essas mudanças, né, impostas pelo mercado, que eu não tenho o que fazer, né? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. É o caso mesmo, por exemplo, vamos pegar o Uber, né? Que
inovou na forma de você, né, trabalhar um táxi, né? O tipo de serviço de táxi foi mudado pelo Uber, né? Utilizando plataformas digitais que os taxistas poderiam ter feito isso primeiro e não fizeram, né? Ficaram da mesma forma, né? Não se prepararam enquanto chegou o Uber e mudou a forma. Nós temos aqui a questão do próprio carro, né? Hoje, com essas tecnologias modernas, o próprio automóvel, né, já está tendo a sua própria integridade no quesito de não precisar de um motorista humano para dirigir. Então, essa tendência do mercado, de você ter carros mais seguros, né, buscando maior confiabilidade do próprio consumidor e também trazendo maior conforto para esse consumidor. Nós estamos vendo aí, né, essas mudanças tecnológicas que têm aprimorado a maneira de pensar e de agir e de ser, né, do consumidor. A Netflix, né, uma forma hoje de você ter filmes, né, na TV. Antigamente você tinha uma locadora, buscava aquele filme, se você esquecesse, você pagava multa. Então, são situações que mudaram. Vamos pegar mesmo as redes sociais, né? A evolução que houve do próprio Orkut, né? Eu já ia falar outro nome. Orkut, né? Para quem é da época do Orkut, e do Facebook, a evolução que houve, né? Já começou uma evolução com o Orkut, né? Que não existia nenhuma rede social na época. O Orkut foi a primeira, né? Pelo menos aqui no Brasil, e mais conhecida, né? Da Google, foi o Orkut, e o Facebook acabou tomando o lugar do Orkut pelo dinamismo, pela forma de mostrar notícias também, né? Além de só ficar você conversando com uma pessoa e outra, não. Você também poderia ter notícias, informações, né? Que eram compartilhadas na rede. Então, é toda uma evolução. E se você não se preparar, você acaba se deixando. Na verdade, eu até vejo na questão do Orkut uma estratégia mesmo, né? De repente, uma parceria com o Face, né, de parar, porque eles poderiam muito bem se aprimorar no mesmo patamar do Facebook ou até mais, né, porque eles tinham know-how para isso, a Google, como a Google tem até hoje, né, mas de repente aí foi uma condição aí entre elas, né, não vou dizer assim de cavaleiros, né, porque é uma concorrência, mas de repente a Google percebeu o ganho que ela teria, né, tendo menos trabalho, menos investimento, ao fazer uma parceria, entre aspas, com o Facebook. Então, tem todas essas estratégias também de mercado, né? Muitas vezes você acaba mesmo eliminando o seu produto, mas ao mesmo tempo você está tendo uma parceria com o seu concorrente, onde você vai ter menos gasto, menos custo, menos investimento e vai ganhar muitas vezes até mais, né? Vamos pegar as próprias montadoras, né, que lançam produtos parecidos que acabam canibalizando o seu próprio produto. Então elas lançam produtos muitas vezes no mesmo patamar e tal, que vai canibalizar o seu produto. Mas por quê? Porque elas querem oferecer uma diversificação para esse mercado, para que o concorrente não venha, para que o seu consumidor não venha comprar do concorrente. Ou seja, ele tem opção na própria empresa, né? A própria empresa oferece opções para ele. Então, são várias estratégias que tem que ser analisada e não simplesmente a gente pensar que sozinho eu vou fazer, né, as coisas melhorarem. Não, muitas vezes eu posso fazer essa parceria. É o caso da Ambev também, né, que a gente pode pegar aí, que é outra questão de parceria de concorrente entre Antártica e Brahma, que são concorrentes, mas que buscaram forças em conjunto para poder atender o mercado externo, né? Para poder ser forte no mercado externo. Diferentemente seria se elas fossem sozinhas tentar conquistar o mercado externo. Então, elas juntas, né, no mercado externo, elas conseguiram esse poder, essa força, né, por meio da Ambev. Então, são várias estratégias que estão ocorrendo e que o mercado vai se adaptando, né, buscando aí, né? Logicamente que um líder sempre será seguido. Então, as empresas que são líderes, que se tornaram a primeiro lugar, elas são seguidas. Vamos pegar o caso mesmo que eu falei do Orkut e do Facebook. O Facebook ele se baseou no próprio Orkut, obviamente, só que aprimorando. É aquilo, né, que a gente fala com relação ao benchmarking. Eu vou copiar uma ideia, vou buscar uma ideia e vou melhorar.
Isso é benchmark. Se eu fizer igual, eu estarei fazendo um plágio, uma cópia, né? Mas a partir do momento que eu copio e melhoro, você está fazendo um benchmarking, que é o que a gente fala, que é possível, que pode ser feito, né? E surgiu da onde? Do primeiro líder, de um líder. Não quer dizer que esse líder vai continuar, né? E aí, se a empresa consegue a liderança, né? Que era em segundo lugar, que era em terceiro lugar, perfeito. Nós podemos ver hoje pelas as próprias TVs brasileiras, né? A Globo sempre em primeiro lugar, sempre foi a número um em todo período, todo horário, né? Todo horário. Hoje ela já está mudando isso. Embora ela continue sendo a número um no país, ela tem muitas críticas, né? Têm sido levadas à Rede Globo pela parte do consumidor, que quer muitas vezes algo menos formal, né? Muitas vezes a Rede Globo ela trabalha muito com a formalidade, embora outras emissoras trabalhem um pouco menos com isso. Então isso fez com que tivéssemos uma outra opção também. E em determinados momentos e horários, aquilo que a Globo sempre tinha como dela, detinha aquele horário, né? Na questão do Ibope, da audiência, ela tem perdido em determinados horários para a concorrência, né? E em outros horários tem tido uma diminuição da audiência. Não que ela perca a audiência naquele horário, né? Mas ela tem uma diminuição de audiência. Então, por quê? Porque o consumidor vai mudando, né? Ele vai tendo mais conhecimento e as empresas, né? Tipo, vamos pegar o caso das TVs, como eu falei para vocês aqui, as emissoras, elas têm que se adaptar também. E algumas conseguem atender melhor a esse consumidor. E depende também do consumidor com quem você quer trabalhar, né? De repente tem aquele consumidor que não quer mudar de ideia e você também pode oferecer para ele uma programação, um produto, né? Conforme ele exige. A mesma coisa, uma marca de automóvel. Por mais que outras marcas lancem produtos tecnológicos inovadores, tem gente que prefere determinada marca. Ah, eu quero a marca Volkswagen. Então essa vai comprar da Volkswagen, não vai mudar, independente dos lançamentos que vão ser feitos por outras marcas. Ao passo que tem pessoas que são mais cabeça abertas, consumidores, né, com cabeça mais aberta, que analisam isso como uma forma dele estar ganhando, né? O próprio consumidor está ganhando. Então eu sempre comprei de uma marca, mas eu vou passar a comprar uma outra, eu vou experimentar uma outra, né? E se essa marca me convencer, por que não ficar com ela? Então tem consumidores sim que vão arriscar. Então por isso que existem, né, vários tipos de concorrência, e aí que vão estar buscando esse tipo de consumidor. E é necessário, né, que a gente inove, que haja essa mudança mesmo. É o caso aqui, né, dos anúncios publicitários, né, que são tudo iguais. Neste caso aqui, o que vai mesmo trazer a preferência do consumidor é pelo modelo, porque por mais que sejam produtos iguais, anúncios iguais, né, todos iguais, não muda muito. O que vai muitas vezes fazer com que um cliente busque um produto ou outro vai ser pelo modelo, pelo design mesmo do produto. Porque as propagandas, os anúncios são praticamente iguais, não tem inovações nesse sentido. Então a gente vê aí anúncios, principalmente de automóveis e de outros produtos também, sempre muito parecido, um copiando o outro, né? Não traz nada de diferente que possa chamar a atenção. E neste caso dos automóveis, nós vamos analisar aí mesmo a preferência pelo modelo, né, que vai atrair aquele cliente. Vamos dar um exemplo, no nosso caso, né, no mercado brasileiro, do Corolla. Por que o Corolla vende tanto? E você pode verificar que não há tanto marketing, tanto investimento em marketing, né? Então, pela própria credibilidade do produto, né, em termos de qualidade, é aquela ideia de que ele não dá problema, não fica tanto na oficina, então as pessoas dão preferência, né? Vamos pegar no caso dos carros mais populares, tipo o Gol, o Onix, né, o K. A preferência hoje é do Onix, porque é um carro mais barato, né, mais popular e que tem um design que atende aquilo que o cliente quer, e de uma marca também bem conhecida que é a GM, né? Então temos sim alguns padrões aqui que são levados pelo consumidor e que o favorece, mas isso não quer dizer que sempre vai ser assim. É o caso, por exemplo, do Onix, né? Antigamente o que vendia mais era o Gol. O Gol sempre foi em primeiro lugar disparado. E a Volkswagen perdeu o mercado para a GM com o Onix, né? Hoje
O Onix está em primeiro lugar, eu não sei a posição do Gol, mas eu acredito que ele esteja aí em sexto, quinto, sétimo lugar. Eu precisaria estar uma atualizada, né, nas vendas de automóveis, mas aparentemente é nesse sentido. Então ele perdeu muito mercado, né? Por quê? Porque a concorrência chegou com um produto mais inovador, com novas tecnologias que não foi desenvolvida pela Volkswagen, que se acomodou, achando que sempre seria a número um, né? E isso muda, né? Com o tempo, isso muda. Então, é a mesma coisa com os anúncios publicitários, que também precisam evidenciar muitas vezes essas diferenças, e isso não ocorre hoje no mercado. Houve uma mudança, sim, dos anos anteriores, onde o mercado publicitário se baseava principalmente na questão técnica do produto. E hoje não, é mais na questão emocional, né? Saiu de uma publicidade voltada para a razão para uma publicidade voltada para a emoção, ou seja, atingir o emocional do cliente ou do consumidor, neste caso aqui, tá? E aí eu coloco até essa questão aí para vocês, né, como exemplo, né? Que shampoo escolher? Que serviço eu vou escolher? Que televisão eu vou escolher se tudo é praticamente igual, né? Então é necessário esse diferencial aonde eu posso ser diferente do meu concorrente para que eu tenha então a escolha, né, desse produto ou desse serviço ou dessa TV ou desse shampoo para um determinado cliente, né? O porquê que ele optou pelo meu produto, meu serviço. E obviamente eu só vou conseguir isso entendendo o meu cliente, ouvindo o meu cliente e desenvolvendo produtos que vão além do que aquele cliente espera. Obviamente que eu tenho que ter como matéria-prima a preferência desse consumidor, mas eu preciso, né, ir além daquilo que ele exige. Então, o primeiro passo é entender o que ele quer. Segundo passo é você desenvolver produtos e serviços que vão além dessa necessidade, além daquilo que o cliente deseja, né, em termos de produto. Então, nesse patamar, né, de que você não sai da mesmice, sempre fazendo a mesma coisa, não muda, não inova, nós temos aí o modelo do Oceano Vermelho. Então, para quem lê o livro, e eu indico, né, que você leia a estratégia do Oceano Azul, é muito interessante. Para que a gente possa abrir um pouco mais a mente, mudar muitas vezes as ideias. Esse modelo, né, ultrapassado, antigo, que já não dá mais certo, é o modelo do Oceano Azul. E para quem não conhece muito, né, eu vou tentar passar para vocês uma diferença, né, entre esses dois modelos, vamos assim dizer, de Oceano Azul e Oceano Vermelho. Vamos lá então. Primeiro, né, nós temos aqui no Oceano Azul, aprende-se continuamente sobre novas tecnologias. É isso que nós temos que fazer. As empresas também, né? E no Oceano Vermelho, né? Não sabe nada ou quase nada sobre novas tecnologias. Está parado no tempo. Então, a empresa que não se adapta, que não inova, que não muda essa tecnologia, esse meio de comunicação, ela vai ficar parada no tempo. Um segundo aspecto aqui, né? Eu não vou falar todos não, pessoal, que é muita coisa, mas alguns aqui mais importantes, né? Conhecer o impacto das tendências e tecnologias no seu trabalho e no mercado. Então, conhecer tanto o ambiente externo quanto o interno das novas tecnologias e se adequar a essas novas tecnologias. No Oceano Vermelho, desconhece oportunidades e desafios que as novas tendências podem gerar. Oceano Azul, inova e persegue novas oportunidades, é proativo e entrega valor. Constrói relações com pessoas de diferentes áreas e empresas. Ajuda as pessoas a terem sucesso. É um giver e não um taker. O que é isso, né? O giver é aquela empresa ou aquela pessoa que está ali para ajudar o outro, né? Que se comove com o outro, que tem preocupação com o outro. Então, no caso de empresas, são aquelas empresas que, pô, a situação tá difícil, o cliente está passando por um problema. Então, ele vai entender esse cliente e vai tentar atendê-lo de forma que ele fique satisfeito, né? E o taker é o contrário, né? É aquele que não tá nem aí, que não se preocupa. É aquele famoso individualista que não gosta de passar conhecimento. Então, é necessário ser um giver do que um taker, né? Outra questão, vou trabalhar mais a questão do cenário do Mar Azul, que é o que nos interessa, né? O conceito aí do trabalho vai bem além do emprego tradicional,
né? Ou seja, você não pode simplesmente estacionar somente naquilo que você faz e você desenvolver outras coisas além disso, ou auxiliar a empresa além do que você faz no seu trabalho. Ou seja, essa é uma pessoa dinâmica, até porque se a tua função ela for extinta, você perdeu o trabalho, perdeu o emprego. A partir do momento que você tem esse conceito mais amplo do trabalho, de conhecer novas áreas, de saber novas áreas, você está o quê? Se mantendo. É o famoso conceito de empregabilidade. Você está se mantendo no mercado. E esse é um conceito do mar azul, né? Do oceano azul. Eu sempre falo mar, desculpa. É do oceano azul, né? Outra coisa, abertura para diferentes experiências e atividades ao longo da vida, exatamente. Não se estacionar, né? Sempre buscar novas mudanças. Isso mesmo, inclusive quando você está de férias, passeando, buscando novos conhecimentos, novas ideias. Não se estacionar. Não é porque você está no momento de férias, de lazer, que você não vai buscar novos conhecimentos. Muito pelo contrário, né? O aprendizado de diferentes formas, né? Em toda a vida. Se adaptar e se reinventar, como já falamos, né? Desenvolver habilidades únicas para tornar a competição irrelevante. Então, a partir do momento que você tem vários conhecimentos, várias habilidades, você consegue se posicionar em qualquer lugar. E isso torna para você a competição irrelevante, porque você sabe, né? Vou dar um exemplo aqui do próprio inglês, né? Quem não sabe, quem sabe inglês. Então, você pode se adaptar muito bem em qualquer país que você vai, porque praticamente todos os países, né, têm esse conceito do inglês, né? Muitos conhecem essa língua, é praticamente universal. Então, todo mundo conhece um pouco desta língua e você consegue se comunicar em qualquer lugar, né? Então, só para dar como exemplo aqui. E outra questão é ser protagonista da sua carreira, conhecer os seus talentos e competências. É isso que eu falo. Aonde você conhece seus pontos negativos, falhos, você procura se aprimorar. E aquilo que você é bom, você vai procurar o quê? Elevar para o mercado. E isso vai auxiliá-lo no ambiente profissional. Então é você se autoconhecer mesmo. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né, do Oceano Azul. Depois vocês podem estar pesquisando um pouco mais. E do Oceano Vermelho, que é onde nós temos esse lado, vamos dizer, ultrapassado, né? Temos que pensar nesse lado positivo. E aí tem essa famosa frase, né, do Albert Einstein. Insanidade é fazer sempre a mesma coisa o tempo todo, correto? E esperar resultados diferentes. Impossível, né, pessoal? Impossível. Então, isso é ser insano mesmo, né? Fazer a mesma coisa achando que vai conseguir novos resultados. Ou seja, você precisa mudar para conseguir novos resultados. Não adianta ficar ao mesmo tempo. E aí entramos então aonde é o interesse, aonde nós vamos estudar a ferramenta, né, adaptada aí do livro A Estratégia do Oceano Azul, do Malborn e do Kim. Eu esqueci de colocar o Malborn aí, mas é o Malborn e o Kiss, que é a ferramenta Como Faremos, né? De que maneira vamos fazer? Isso daí vai ser muito bem claro a partir de agora, que eu vou trabalhar com vocês, então, essa ferramenta voltada, né, especificamente pelas estratégias do Oceano Azul. Eu tô com interesse de fazer tudo nessa aula, mas nós já estamos com 42 minutos, né? Eu acho que fica muito extenso. Então, essa parte da estratégia do Oceano Azul, da ferramenta, eu vou dar continuidade numa próxima aula, tá? Então, eu vou fazer duas videoaulas. Essa primeira, onde eu coloco as informações, né, gerais, como vocês viram. E agora vamos atrelar a ferramenta mesmo e voltada para a questão do Oceano Azul. Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí por me ouvir até esse momento. Desculpa não conseguir fazer tudo numa videoaula, porque eu acho que eu falo demais. Mas vamos dividir então em duas videoaulas. Um abraço. Fiquem com Deus.